7h29, quase 7h30. Hora de João Vanderlei chegar aqui com as notícias do esporte. Bem-vindo, João. Bom dia para você, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham. De volta das férias, né? Sim. Deu para aproveitar renovado, muito. Pronto para ver o Brasil na final da Copa. Tomara. Espero que no dia 19 possamos estar festejando aí um título mundial, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala de Copa do Mundo, porque a gente começa com o Clube do Remo, que anunciou mais um reforço para a temporada. O Clube Azulino fechou com o zagueiro Matheus Felipe, de 27 anos, ele que estava no futebol do Vietnã desde o ano passado. Iniciou a carreira no Mirassol, também já passou pelo CSA, Atlético Paranaense, Ceará e Atlético Goianiense, no qual foi o seu último clube no Brasil. O vínculo do Matheus Felipe com o Remo vai até o final da temporada de 2027. E é mais uma contratação, tá, que o time azulino faz para durante essa intertemporada, né? Uma delas também foi o Edson Fernando, anunciado recentemente como o mais novo reforço do Clube do Remo, foi apresentado oficialmente ontem como jogador do clube. Vamos ver. Uma nova pré-temporada com novidades no elenco. O Remo vai fazendo alguns ajustes no time visando o retorno do Brasileirão, no fim de julho. E quem está chegando quer arrumar um espaço nessa equipe. Edson Fernando tem 28 anos e chega ao Leão por empréstimo do Karpat, da Ucrânia. E esse acordo entre as partes foi fechado em uma situação inusitada. Eu já estava voltando para a Ucrânia, na ocasião eu já estava em Amsterdã. Quando eu pousei em Amsterdã, meu empresário falou, olha, a conversa está bem adiantada aqui, mas eu tinha uma conexão de 8 horas, eu acho, em Amsterdã. E daí essas 8 horas aí foi a gente tentando conversar. E acabou que deu certo, aí já foi aquela correria para tentar tirar minha mala do avião, que eu já ia fazer a conexão para Polônia e tudo mais. Mas graças a Deus deu certo, acabei chegando em Belém acho que na segunda passada. No Brasil, Edson Fernando teve uma passagem vitoriosa pelo Bahia, onde foi campeão da Copa do Nordeste de 2021. Depois, foi viver o sonho de atuar na Europa. Só que foi longe do que ele imaginava. No início de 2022, Edson Fernando assinou com o Huk Vinnyk da Ucrânia. Pouco tempo depois, antes mesmo dele estrear pelo novo clube, o país entrou em guerra com a Rússia. E aí ele não pensou duas vezes, teve que fugir no meio do conflito. Foi aquela correria, acabei passando 4 dias na fronteira, passando frio, sem dormir. Eu e mais 2 casais de brasileiros que estavam lá comigo. Foi uma situação bem difícil, né? Não sabia falar nada, vinha de uma realidade diferente, estava saindo do Bahia, um calor imenso e passei 4 dias na rua lá no frio, sem celular, tinha que ficar trocando para carregar o celular. Então acredito que foi uma experiência de vida. O meia voltou ao Brasil para atuar por empréstimo no Atlético Goianiense. Depois retornou à Ucrânia em 2023, mas logo foi cedido ao Juarez do México. Em mais uma ida para o país europeu, voltou a atuar pelo Huk Vinnyk. Depois se transferiu para o Karpat. Agora no Remo, longe da guerra, a única batalha que Edson Fernando quer travar é dentro de campo, defendendo a camisa do Remo. Eu vim aqui para ajudar, da melhor maneira possível. Sou um cara que me dedico muito nos treinamentos, me dedico muito nos jogos. Eu espero me adaptar o mais rápido possível, né, novamente ao futebol aqui do Brasil. Eu até quando eu cheguei falei sobre o clima, né, que falei que sou de Natal e sou acostumado, mas esses dias tá bem difícil aqui, não é muito parecido. Então eu espero me adaptar da melhor maneira possível, tá 100% pronto para poder ajudar o grupo, o treinador e poder dar alegria e trazer esses pontos que a gente precisa aí nesse segundo turno, né, do campeonato. Imagina só como foi, né, durante o período do início do conflito lá da Ucrânia com a Rússia, o Edson Fernando tem que passar esse tempo todo aí na fronteira, pular essa fogueira. E a gente sabe, né, que hoje o campeonato ucraniano ele continua acontecendo com alguns jogos em alguns territórios da Ucrânia, mas a maioria deles hoje na Polônia. Hoje os jogadores que atuam por lá estão mais afastados da guerra, mas ainda existe um mecanismo da FIFA de que jogadores que atuam tanto na Rússia e na Ucrânia possam pedir empréstimo justamente para outras equipes, para outros lugares, e foi o que aconteceu justamente com o Edson Fernando, que é um volante que tem mais características de marcação, um tipo de atleta que o Remo justamente estava precisando, um jogador que o Remo estava querendo para ter no elenco,
para o restante da temporada, porque Zé Wellison, Zé Ricardo e também o Patrick não atendiam especificamente a essa característica. O Remo também trouxe o Matheus Felipe, zagueiro, é um cara que, na minha opinião, não chega para ser titular, até porque a zaga ali com Marlon e Tchamba terminou ali o meio da temporada, né, até a pausa para a Copa do Mundo com um entrosamento bem interessante, mas ele chega aí para compor o elenco, visto que já tem algumas saídas. O torcedor está ávido por contratações, tá? Isso ninguém nega, há muita cobrança também em cima da diretoria para trazer nomes que empolguem também o torcedor, mas a gente sabe que o poderio financeiro do Remo, em relação a outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, é bem menor. E a saída que o Remo está achando é justamente buscar no futebol do exterior alguns atletas que já tiveram bons desempenhos aqui no futebol brasileiro. Então, Edson Fernando e o Matheus Felipe são as primeiras contratações do Remo na temporada, que está atrás do Galeano. E aí fica uma operação financeira um pouco mais difícil, porque esse jogador está no mercado nacional, pertence ao Mirassol e é um atleta que o Léo Condé teve no ano passado, quando dirigiu o Ceará, e foi muito importante, inclusive, né? Com bons números de gols e também assistências, mas os valores giram aí no entorno de 4 milhões de reais e o Remo aí está tentando fazer esse acerto funcionar. Outra notícia importante do Remo, tá? Ontem à noite o clube anunciou oficialmente mais detalhes sobre a construção do centro de treinamento, inclusive com alguns detalhes sobre as etapas, que vão ser 3. Vão ser ao todo 10 milhões da iniciativa privada e mais 5 inicialmente aportados pelo clube, ao total 15, onde na primeira etapa vai ser iniciado justamente toda a estrutura, inclusive também de subestação de energia, de água também, tudo para que funcione da melhor maneira possível. A segunda etapa é justamente a construção do prédio, onde vai ficar justamente o NASP, comissão técnica, tudo que tem de estrutura hoje no Baenão vai ser montado também lá no CT. E a última etapa são a construção dos 3 campos e a previsão é de que seja terminado em 220 dias. O início das obras vão ser a partir do meio do mês de julho, portanto, a estimativa é de que no meio de fevereiro do ano que vem o centro de treinamento do Remo, enfim, esteja pronto, Fábio. Nossa, é uma grande expectativa para isso, né? Porque estamos falando aí de um time de Série A que Sim. não tem esse centro de treinamento e é o único que não tem, né? De todos os times, se não me engano, todos os clubes. Sim, de certa forma, Então sim, acaba né? tendo essa cobrança. Ao mesmo tempo, o clube já vinha dando alguns prazos, dando alguns indícios aí de construção. E agora, uma informação mais concreta, digamos assim, sobre a construção desse CT que fica em Outeiro, né? Isso, fica lá em Outeiro. Perfeito. Pronto, fechamos aí a parte do Leão. Isso. Vamos agora para Papão, que também tem notícia sobre ele. Paysandu que joga no domingo, hein, Fábia? Inclusive está aproveitando bem essa semana de treinamentos. Papão enfrenta o Ipiranga no domingo às 11 da manhã. Fora de casa, quem falou sobre a preparação para essa partida foi o meia Marcinho. Vamos ouvir o que ele disse. A preparação está sendo bem feita, está sendo bastante proveitosa, ainda mais com essas semanas cheias, né, que a gente tem de trabalho. A gente vem trabalhando muito forte, corrigindo os erros que a gente vem tendo durante esses jogos, para que a gente possa chegar no domingo e fazer um jogo muito forte contra o Ipiranga e, se Deus quiser, conseguir nosso resultado positivo. E a gente vem corrigindo nossos erros que a gente vem tendo durante esses jogos, ajuda a gente também a treinar mais juntos, porque a gente não estava tendo esses dias, né, de treinamento. Então está sendo bastante proveitoso, está sendo bastante bom esses dias de treinamento. A gente vem se dedicando, vem se doando ao máximo para que a gente possa reverter e começar a ganhar os jogos. E, se Deus quiser, começando agora fora de casa contra o Ipiranga, que é um jogo difícil, mas sabemos que a gente tem totais condições de ir lá e fazer um resultado positivo. E o Paysandu precisa urgentemente desse resultado positivo, porque a gordura que tinha e que construiu lá no início do campeonato já foi toda embora. Inclusive, uma boa notícia aí que você confere na imagem, correndo lá no fundo, né, do vídeo, o Caio Melo vai enfim estar de volta ao Paysandu, ele que perdeu pelo menos aí 3 jogos. E é um cara que é muito importante nesse meio de campo do Paysandu, vai ser titular novamente com Pedro Henrique e também com o Marcinho, né? Vale lembrar que juntos os dois somam a
ajudaram a somar a maioria dos números de vitórias do Paysandu na temporada. Eu vi aí o Caio Melo, chamei a atenção logo para isso. Mas queria ver aqui a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, porque agora sim vou explicar o porquê essa vitória contra o Ipiranga vai ser tão importante para o Paysandu. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão, inclusive até para ver como é que está a situação do Campeonato Brasileiro. Está todo mundo muito junto, Fábio, olha só. Porque se a gente for olhar só para cima, inclusive a tabela ajudou, né? Porque o Brusque e o Guarani não conseguiram vencer, então não disparam aí na classificação. Paysandu continua em terceiro com 20 a 2 do líder Guarani. Mas se a gente for olhar até o 11º colocado, que é o Caxias, a distância do Paysandu para justamente o time gaúcho é de apenas 3 pontos. Sim. E a gente ainda vê na sequência o Botafogo, Maringá, Figueirense também com 16, então a distância é mínima. O Ipiranga está ali com 15 também, então a gente está vendo aí um campeonato brasileiro da Série C bem parelho e o Paysandu não pode vacilar nesse momento. Só que o momento agora no Paysandu, Fábia, é de certa forma de tentar corrigir alguns problemas internos que, inevitavelmente, também acabam somando no campo. O Paysandu venceu 3 títulos nessa temporada e não pode cair na armadilha do sucesso. O que eu quero dizer com isso? De já ter ganhado tanto nesse ano, ter levantado tantos troféus nessa temporada, gerar algum tipo de conforto ou relaxamento no elenco. O Ferreira, inclusive, até comentou ontem aqui sobre o afastamento do zagueiro Castro e também de alguns outros atletas que estavam, de certa forma, perdendo o foco e também distraindo o grupo de certa maneira, né? O Paysandu tomou essa medida interna, não anunciou oficialmente, mas vários jornalistas ao longo dessa semana divulgaram essa informação com várias apurações e o Castro, inclusive, não viaja para esse jogo lá no Rio Grande do Sul. O seu substituto deve ser o Yarley, que tem entrado bem do banco de reservas nas últimas partidas do Paysandu. Então, justamente nessa tentativa da diretoria do Paysandu, que vai contratar, inclusive, além do esperado, porque a tendência é de que o Castro, que recebeu uma segunda chance e não andou na linha, seja dispensado do Paysandu nos próximos dias. Então, devem vir pelo menos aí mais 5 jogadores. E vencer esse jogo contra o Ipiranga é dar a força e também a moral que essa diretoria e também a comissão técnica que suporta essa decisão para que dê tudo certo e esse trabalho continue com o Paysandu se recuperando e classificando sem qualquer tipo de susto na Série C do Brasileiro, Fábio. É isso. Boa sorte ao Paysandu, que vai jogar de manhã cedo. Vão ser 2 emoções ao jogador do Papão, né? No domingo. De manhã o Papão e à tarde a seleção brasileira. Então, boa sorte. Que a gente possa começar a semana só com alegria. Bom, e esperamos alegria também, Fábia, lá em Marabá. Pois é, o Águia sai firme aí na Série D. Verdade, a Tuna foi eliminada. Sim, não tão firme assim, né? Tem ainda um pouquinho de preocupação. Não, claro, sempre tem tipo de preocupação, porque a partir de agora é só mata-mata. Somente existem confrontos eliminatórios na Série D. A gente sabe que a Tuna caiu na semana passada para o Iguatu do Ceará, mas o Águia conseguiu reverter o resultado diante do Parnaíba e inicia o segundo mata-mata da Série D amanhã às 5 horas da tarde, diante do ABC de Natal. Aí é um time um pouco mais tradicional, mas o torcedor do Águia não é para ter medo desse adversário, não. Primeiro jogo no Zinho Oliveira e a gente sabe que o Azulão Marabaense é muito forte dentro de casa e a expectativa, a gente tem imagens, inclusive, aí da atividade do Águia, né, que está treinando aí forte para esse confronto. O jogo da volta vai ser, obviamente, na semana que vem, em Natal. E na Série D está um pouquinho diferente esse ano, tá? Porque o Águia vai ter 2 oportunidades para conseguir o acesso, se caso siga avançando, pelo menos até as quartas de final, tá? Se o Águia chegar nas quartas de final, aí sim vai ter essas 2 chances confirmadas. Por quê? Vão subir 6 equipes da Série D para a Série C da próxima temporada. Então, o Águia vencendo o jogo das quartas de final e chegando até as semis já está garantido o acesso
tá tranquilo. O problema é que se perder, aí vai ter que enfrentar um playoff de acesso. Vai jogar mais um mata-mata para tentar garantir a sua vaga no Campeonato Brasileiro da Série C na próxima temporada. Mas o trabalho do Luiz Carlos Vinck também está sendo bem desenvolvido. O Águia que passou aí por um momento de turbulência depois que o Júlio César Nunes, que estava deixando aí esse time bem acertado, né, conseguiu grandes resultados nesse ano, principalmente eliminar o Remo também na Copa Verde, né, ainda na primeira fase, fez aí grande parte também da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, saiu, foi treinar o Nacional e o Águia foi certeiro nessa contratação e com o Vinck continua aí fazendo um bom resultado. Então o Águia tem pelo menos mais 2 mata-matas até chegar às quartas e aí garantir essas 2 chances para o acesso, Fábio. Prontinho, fizemos então esse panorama, Remo, Paysandu, Águia de Marabá. E para a gente finalizar, qual é o teu placar para o domingo? Olha, tem gente que fala que esse jogo contra a Noruega vai ser mais complicado do que o do Japão. Tem muita gente com medo do Haaland e seus cabelos loiros. Inclusive parece aquele cabelo assim, Fábio, de comercial de shampoo. Sim, verdade. Muito bonito. Mas o Brasil vai cortar os cabelos do Haaland. Não vai ter E vai ser com Haaland. facilidade. Opa. Vai ser com facilidade, tá? Eu tô com Adoro esse isso. sentimento, apesar da análise me fazer pensar o contrário, eu estou com o sentimento de que vai ser goleada. 4-1 Brasil. Ai, meu Deus, tomara, 4-1 Brasil. João. Vamos lá. Eu tô com um pouco de medo. Eu confesso, eu não estou tão confiante, mas você é o especialista, eu estou confiando. Agora aumentou a minha confiança um pouquinho, mas eu vou seguir aí no... Lembrando que a gente faz análise, a gente projeta coisas que possivelmente vão acontecer, fala do que está acontecendo no momento, mas palpite não é o meu forte. Então, tá. Não, mas eu espero que dessa vez seja, tá? Eu tô esperando que dessa vez seja. Eu já vou num 3-2, eu acho que vai ser emoção. Porque, inclusive, no jogo contra o Japão, assistiu com os amigos e eu demorei um pouquinho para voltar à minha pressão normal. Eu também. Eu te confesso. E na terça-feira eu estava aqui sem voz também. Acho que muita gente estava do mesmo jeito, que a gente ficou no desespero até o final. Que seja de calmaria, mas eu acho que vai ser emoção de novo. E a gente vai acompanhar o povo aqui em Belém, tá? Assistindo vai fazer o jogo, reportagem? vou fazer reportagem nesse final de semana e a gente vai trazer toda essa reação da galera na segunda-feira também aqui no Bom Dia. Que seja de alegria. Obrigada, João, pela participação. Valeu, Fábio. Segunda-feira você aqui? Estarei novamente aqui. Combinado. Enquanto o Abner Luiz está lá nos Estados Unidos acompanhando de perto a Copa do Mundo, João e o Bruno por aqui fazendo companhia no BDP. Obrigada. Até segunda. Valeu, Fábio. Até segunda. Tchau. Valeu.